pessoal, legal? Como é que vocês estão? Tranquilo? E aí, galera? Joinha? Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto, de um fato histórico, de um conteúdo muito importante. Esse conteúdo ele é especificamente visto aí pelos alunos dos 7º anos do Ensino Fundamental 2, no entanto, está aberto aí a todos que quiserem assistir, todos são bem-vindos para dar um like, para dar uma curtida, fazer um comentário, fiquem à vontade. Vamos lá então. Hoje nós vamos tratar aí de grandes navegações, olha só, até o nome já é, né? Nós podemos tratar esse conteúdo também sobre expansões marítimas do século XV, do século XVI. Que foram essas grandes navegações? O nome já nos diz algo, né? Foram viagens empreendidas, sobretudo, por dois países muito importantes naquele período, Espanha e Portugal, que tinham aí uma vocação muito especial para esse tipo de empreendimento. Eram países que dominavam algumas técnicas de navegações, mesmo sendo técnicas bastante primitivas, nada parecido com o que nós temos hoje, tá? Eles já tinham produzido um tipo de embarcação à vela, que nós chamamos aí de caravelas, de que facilitava bastante esse processo de navegação, e alguns instrumentos, como eu disse, muito primitivos, por exemplo, o astrolábio, que era aquele instrumento do qual você se localizava, né, através dos astros, ok? Mas qual era, eu posso perguntar assim, mas qual que era a grande intenção desses dois países se lançarem em viagens de maneira tão aventurosa e pioneira das quais eles estavam pretendendo? Nós tínhamos duas motivações praticamente assim que nós podemos chamar de maiores motivações, que era a motivação comercial. O que significa isso? Eles ambicionavam buscar mercadorias do Oriente, naquele período, trazê-las e revendê-las ali no continente europeu, que começava a surgir ali aquele novo fenômeno que nós chamamos de comércio, né? Sabem que a Europa viveu aí durante muito tempo na Idade Média, do qual esse tipo de movimentação não era bem-vindo e, inclusive, proibido. Com a expansão e o surgimento do comércio, muitos europeus, principalmente ali os italianos, os de Veneza, de Florença, começaram a fazer esse intercâmbio, motivado também pelas guerras das cruzadas aí a partir do século XI, do século XII. Eles foram até o Oriente, principalmente ali as regiões do Oriente Médio, e chegando lá eles descobriram o quê? Uma gama, várias mercadorias das quais eles poderiam trazê-las até o continente europeu e assim ganhar muito dinheiro. Só que o comércio no mar Mediterrâneo já era monopolizado, quer dizer, já era comandado por esses comerciantes, principalmente pelos italianos e pelos árabes. Portanto, portugueses e espanhóis precisavam buscar aí o quê? Uma nova rota, e era justamente isso que motivou a eles a empreenderem essas viagens, sobretudo ali no início pelo Oceano Atlântico, tá? Então, Espanha e Portugal foram pioneiros nesse tipo de atividade. Aí no século XV ainda, meados do século XV, já foram empreendidas ali as primeiras navegações, né? Tentando fazer o contorno pelo sul do continente africano, né? Contornando o sul do continente africano, chegando ali até as Índias. Índias não era necessariamente o país que nós conhecemos hoje com esse nome. Era todo o país do qual eles aportavam, que ficava no Oriente. Português e espanhóis davam o nome de Índias. Eles iam ali buscar quais tipos de mercadorias, principalmente aquelas que nós chamamos de especiarias. O que seriam especiarias? Temperos, exatamente, pessoal. Eles davam uma volta quase no mundo todo para buscar temperos. Hoje você pode ir ali no mercadinho da esquina, já compra esses temperos aí por um preço muito baixo, pois esse tipo de produto tinha um valor comercial muito grande na época, trazia muitos rendimentos e também muita fama e projeção para o navegador que empreendia esse tipo de viagem. Olha só que coisa bastante interessante. Vamos nos concentrar aqui, principalmente no caso de Portugal, que por um acaso, em uma dessas viagens, propositadamente ou não,
né, existe uma corrente de historiadores que dizem que quando Pedro Álvares Cabral empreendeu sua viagem, da qual ele chegou aqui até a costa da Bahia, no Brasil, foi um erro de rota, né? Esses historiadores relatam que quando as caravelas, os navios comandados por Pedro Álvares Cabral estavam ali próximo da costa africana, houve um desvio acidental e eles chegaram aqui até o Brasil. Tanto é que depois eles retornam, seguem o caminho novamente e vão para as Índias buscar as mercadorias, retornando assim para Portugal. Mas antes de Pedro Álvares Cabral, outros navegadores já tinham empreendido viagens muito semelhantes. Bartolomeu Dias fez ele foi o navegador que fez ali o primeiro contorno pela região sul do continente africano, e 10 anos mais tarde, ali no final do século XV, Vasco da Gama, não o time, né? Não o time Vasco da Gama, mas o navegador Vasco da Gama consegue fazer o contorno chegando até Calicut, que fica realmente na Índia, trazendo muitas mercadorias. Foi uma viagem, um empreendimento que trouxe muitos lucros para a coroa, para o reino de Portugal. Ok? Então vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho aqui agora das viagens marítimas espanholas, que começaram praticamente ali no mesmo período. Vou fazer um breve retrospecto histórico. Espanha e Portugal, lá em meados da Idade Média, eram países. A Península Ibérica ela era dominada quase na totalidade por árabes muçulmanos. Então, portugueses e espanhóis, durante muito tempo, eles combateram para reconquistar esses territórios dos árabes muçulmanos, ok? Quando finalmente eles conseguem reconquistar o território, assim eles estabelecem os reinos de Portugal e de Espanha. Então, por isso, esse é o motivo do qual nós já citamos, pelos quais Portugal e Espanha foram os primeiros países a empreenderem aí essas grandes viagens, ok? Então, no caso dos espanhóis, nós temos ali o primeiro grande empreendimento de navegação, exatamente com Cristóvão Colombo, navegador genovês, contratado pelo rei da Espanha, que chega buscando também um novo caminho, uma nova rota para as Índias. Uma pergunta importante: por que eles tinham que fazer uma rota tão longa quando, se eles navegassem pelo mar Mediterrâneo, eles já chegariam lá? Isso nós falamos aqui. O mar Mediterrâneo, aquele espaço de navegação, era dominado e monopolizado por árabes e por navegadores italianos. Portanto, eles não permitiam que outras nacionalidades fizessem aquele caminho. Por isso, espanhóis e portugueses tinham que fazer esse contorno muito longo, e ainda assim todo esse trabalho dava um resultado de lucro muito grande. Olha só, pessoal, falávamos aqui que o primeiro grande empreendimento do governo espanhol foi com o navegador Cristóvão Colombo, que, tentando descobrir essa nova rota, ele aporta ali no continente, ali na região da América Central, no continente americano, descobrindo nós cremos que acidentalmente outro continente, no caso o nosso continente aqui americano, né? Veja bem, após essas novas descobertas, que alguns chamam de acidentais, do continente americano e também de outras rotas, principalmente ali na costa da África, as ilhas portuguesas que pertencem a Portugal, a Ilha dos Açores, Ilha da Madeira. Após essas descobertas, como portugueses e espanhóis disputavam esses espaços, eles foram quase que obrigados a fazerem um tratado de colonização ou de exploração desses territórios, que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, porque foi assinado justamente ali na cidade de Tordesilhas em julho de 1494, dividindo assim, né, as áreas teoricamente descobertas por um país e pelo outro, estabelecendo ali limites de exploração para portugueses e espanhóis, justamente essa linha que nós observamos aí. Olha só, pessoal, muito importante nós destacarmos aí o seguinte: para nós hoje é muito fácil
né, localizarmos um país, um continente, uma capital em um mapa, porque nós temos muita disponibilidade e muitas ferramentas para isso. No entanto, para as pessoas daquela época, esse processo todo era muito complicado, né? Em outra videoaula nós vamos estar falando aqui sobre as grandes aventuras e como era a situação, como que essas pessoas, como que era a viagem dessas pessoas, algumas situações ali do cotidiano dessas viagens que duravam todas em média aí de 2 a 3 meses. Eram realmente grandes aventuras. Olha só, pessoal, para o pessoal do 7º ano, eu vou deixar aqui uma dica interessante, né? Olha só, o capítulo 8 do nosso livro didático, para quem tem o livro em casa, muito interessante você dar uma lida aí que você vai descobrir aí mais coisas devido ao tempo. Aqui não é possível nós falarmos todos os detalhes, portanto, fica aí dada a dica para você dar uma pesquisada e descobrir mais coisas sobre esse contexto tão importante. Olha só, por hoje conseguimos encerrar por aqui, vai aí um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, usem máscara, respeite aí os decretos, né, relacionados a essa pandemia e fiquem com Deus, até a próxima videoaula.